O título da minha mensagem de hoje é Deu Ruim. E agora? Conflitos na família, deu ruim. O que a gente faz quando dá ruim? No trabalho? O que faz? Chama o pastor, liga para as 2 da madrugada, ô pastor, vem aqui resolver. Amém não? Não, vem que não tem. Estou te instruindo hoje para não me ligar amanhã. Muito bem. Vamos orar. Eu quero te convidar a você lembrar onde você tem um conflito, onde que deu ruim. Eu peço que você, antes de receber a mensagem, você ore e entregue isso diante de Deus. Pai Celeste, obrigado que o Senhor olha por nós e conhece o nosso coração. Quero te agradecer, ó Deus, pela sua fidelidade, o seu amor para conosco. Muito obrigado, Pai. Obrigado, Pai, pelo seu perdão completo, total conosco. Obrigado que o Senhor não fica lembrando as coisas do passado, mas o Senhor as esqueceu, lançou no mar, no mais profundo, como diz a tua palavra. Quero te agradecer, ó Deus, muito obrigado que o Senhor nos tem amado e perdoado. E entregamos diante do Senhor os conflitos, as coisas que nós não conseguimos resolver, as coisas que vão ano e passa ano e aí não se resolvem. Senhor, nós entregamos diante do Senhor os conflitos que talvez hoje de manhã tivemos, ou essa semana, os conflitos que a nossa nação enfrenta com todo o processo das eleições e todo esse espírito de confusão que quer atacar até os nossos relacionamentos. Nós entregamos ao Senhor todos os conflitos em quais nós estamos envolvidos. E, Senhor, nós oramos que o Senhor traga o equilíbrio, que o Senhor traga paz, que o Senhor traga segurança em todos eles. Senhor, o Senhor sabe as coisas do coração, inclusive os conflitos que temos com o Senhor mesmo e os teus caminhos, e que nós não entendemos e geram conflitos em nós. Pai, vem tomando, vem tirando isso de nós. Querido Senhor, nós oramos pela nação brasileira. Oramos, Senhor, pela paz dessa nação. Oramos, ó Pai, que o Senhor toque a nossa nação, do norte ao sul, do leste ao oeste. Espírito Santo de Deus, por gentileza, envolve essa nação com a tua paz, com a tua justiça. Espírito Santo de Deus, por gentileza, nós oramos que o Senhor nos ministre e nos ensine e nos revele a mente de Deus sobre estes dias. Nós resistimos e repreendemos todo espírito das trevas que quer matar, roubar e destruir essa nação. Não aceitamos. Pai, nós oramos que os anjos do Senhor sejam liberados de norte a sul, de leste a oeste, e os céus se abram para paz e segurança nessa nação, e os céus de bronze se estabeleçam por toda a invocação de espíritos malignos. Pai, nós te agradecemos que nós podemos andar seguros e guardados no Senhor nessa nação, e abençoamos essa nação debaixo de paz, de um governo do justo, de homens e mulheres que temem ao Senhor. Abençoamos essa nação com homens e mulheres que são capacitados para governar essa nação. Nós abençoamos essa nação, ó Deus, com homens e mulheres que são de verdade, que são verdadeiros e não falsos. Nós abençoamos essa nação, Senhor, com homens e mulheres que dirigem essa nação e aborrecem a avareza, que odeiam o roubo, que não querem saber do mal. Nós oramos, ó Deus, e assim declaramos. E Pai, como o Senhor me fez naquela madrugada, ficar orando, Senhor, eu achei impossível, mas eu reivindico, em nome de Jesus, todas as cadeiras do poder legislativo por reino de Deus, de homens e mulheres cheios do Espírito, tementes ao Senhor. Sim, ó Deus, que todas as posições de autoridade sejam tomadas por homens e mulheres que temem ao Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Então nós vivemos dias que são de muita discordância. Dá para diminuir um pouquinho o volume? Aí eu me sinto um pouquinho mais para entrar forte, senão não quero explodir o seu ouvido. Aí, obrigado. Então o ambiente político, ele, quer queira, quer não, ele entrou no nosso WhatsApp, né? E entrou também nos nossos relacionamentos, e opinião de um e de outro, e gera as discórdias. E nos últimos anos foi semeado muita divisão na nossa nação. É o pobre contra o rico, é o negro contra o branco, é o homem contra a mulher,
é o homo contra o hétero, é um jogar um contra o outro para ver se divide a nossa nação. Até teve um presidente que disse assim, não confie naquele de olhos azuis. Disse, ué, agora virou pessoal comigo? O que eu posso fazer se eu recebi olhos azuis? Porém, quando a gente olha para nossas famílias, o que acontece na família? A gente se pega também. Eu sempre digo assim, quando falo sobre famílias, que a Silvia e eu já machuquei a Silvia 1000 vezes, mas ela já me perdoou 1001. Eu preciso do perdão dela, ela precisa do meu perdão, eu preciso do seu perdão e você precisa do meu perdão também. Porque nem sempre nós acertamos, nem sempre estamos no tempero certo, nem sempre sabemos de todas as coisas. E hoje eu quero falar com você sobre 3 famílias na Bíblia e tirar algumas coisas dessas 3 famílias. Gostaria de falar também, perguntar um pouquinho assim, de onde que surgem os conflitos? Por que a gente tem conflito? E por último, eu quero lhe dar algumas dicas. Puxa, como a gente pode alinhar o nosso coração para viver adequadamente com os conflitos? Eu não consigo fazer uma oração aqui para resolver os teus conflitos, que você nunca mais tenha conflitos. Porque a vida não é assim. A vida é feita de tensão. Quando você tem vida, o teu corpo, por exemplo, ele tem pressão, né? Mas ele tem que estar na pressão certa. A vida é feita de tensões. E a tensão que nos faz crescer. Então eu preciso aprender a viver com essa tensão, com os conflitos que eu vivo. E se eu fosse um cientista, talvez poderia lhe explicar melhor como esse mundo ele é sustentado por meio de tensões que acontecem. E a vida, nós crescemos na nossa vida por intermédio das tensões que nós enfrentamos. Tanto que a palavra de Deus diz, nem era um texto, mas Tiago 1,3, né? Tende por motivo o passardes de grande alegria, o passardes por várias provações, por várias tensões. A nossa fé, ela precisa ser provada, para que você e eu, nós percebamos realmente nós temos uma fé eficaz e eficiente. E é algo que nós, a tensão, os conflitos não são ruins, depende só o que a gente faz deles. Né? Não dá para dizer que são bons, nem dá para dizer que são ruins, eles são neutros. O conflito, a questão é o que fazemos com eles e como nós usamos eles para o nosso bem-estar. Estava olhando ali para o nosso surfista, né? Ele gosta de pegar uma praia, né, Marcelo? De pegar uma onda. E aí o que ele faz? Ele pega a tensão que uma onda é gerada e ele usa ela a seu favor. Essa é a sabedoria da vida. As tensões que você tem e surfar nessas ondas, aprender a usar essas forças que aparentemente querem nos destruir a seu próprio favor para te lançarem para um novo patamar. Então, eu gostaria então de passear com vocês nessas 3 famílias. É a primeira família, Adão e Eva, que foi mencionado já na nossa sequência. Essa é a última mensagem da sequência de 8 mensagens que nós tivemos sobre família. E já em vários momentos eles foram mencionados, Adão e Eva. E Adão recebeu da parte de Deus, né, em Gênesis 2, uma mensagem muito clara, que Deus queria que ele fizesse. E ele então compartilhou essa mensagem para a sua família, no caso a sua esposa. Em Gênesis 2 nós lemos assim: E o Senhor Deus lhe deu esta ordem: De toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Então essa foi uma instrução dada ao homem. A mulher não estava no cenário ainda, né? A mulher não estava presente. Mas logo após essa palavra, no próximo versículo, Deus olhou assim: não é bom que o homem esteja só, vou arranjar uma companheira para ele. Vou arranjar uma tensão para ele, para que ele viva melhor. Para que não fique muito xoxo, para que ele viva na tensão, né? Então, Adão, ele recebeu a instrução, ele celebrou a sua esposa e ele instruiu ela: olha, nós podemos comer de tudo aqui, só que dessa árvore ali, nananina não podemos pegar não dessa árvore, tá bem? Beleza? Entendeu? Entendi. Aí aconteceu, já entra o capítulo seguinte de Gênesis 3, e a serpente, considerada mais astuta, provavelmente os animais falavam antes, né? E eles perderam essa habilidade. Sei lá, estou viajando aqui agora. Então, quando a serpente chega lá e começa a falar com Eva: será que
né? O que você acha dessa árvore? Começou, com a astúcia dela, querer induzi-la ao erro. E Eva respondeu muito claramente em Gênesis 3, o versículos 2 e 3, a instrução que ela tinha recebido. Ela disse assim: respondeu-lhe a mulher: do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, dela não comereis, nem tocareis nela, para que não morrais. Até eu estava comparando o que Adão falou e o que ela falou aqui. Ou não foi escrito plenamente, mas ela deu uma acrescentada aqui, nem pode tocar. Acho que foi Adão que deu isso. Não, se não, nem mexe nisso aí, não mexe nisso. Isso é de Deus, isso não nos pertence. É que nem com o dízimo, você não mexe na semeadura, nas sementes que tem, você não mexe, você entrega, são de Deus. E ela, então, não seguiu a orientação e se deixou envolver. E o interessante, como é que ela se deixou envolver? Pelos seus olhos. Ela ficou observando aquela... E na imagem, a gente se perde, porque as imagens, elas geram emoções. Toda imagem gera uma emoção. A terça eu vou falar um pouquinho disso. Ela ficou olhando e vendo, e no versículo 6 do capítulo 3 diz assim: vendo a mulher, que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos e a árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu e deu também ao marido, e ela comeu. Se eu fosse falar de imagens, eu começava a falar para vocês, sabe aquela picanha gostosa, suculenta? Sabe aquela picanha de Angus, assim, que ela é toda, como é que diz, marmorizada dentro assim? Não sei você, mas já começa a escorrer aqui, já gera as emoções diferentes. E Eva ficou assim, olhando para aquela, mas deve de ser gostoso de comer. Veja como ela é bonita. Ah, o que eu podia fazer com esse dinheiro? E assim a gente vai imaginando. E aí os dois, interessante que o texto diz lá, ela tomou do fruto, comeu e deu para o marido. E ele comeu. Que é isso, Adão? Aí, Adão, ele poderia ter comido ou não do fruto. Então você teria 3 opções. A primeira opção era se ele não comesse, o que aconteceria? Eva iria morrer, ele ia ficar sem mulher. E haveria uma separação entre eles. Se ele comesse, ele morreria junto com ela. E aqui a gente podia até interpretar assim, Adão, ele mergulhou junto com ela. Então, se você vai, eu vou junto. Ele se ligou com ela. Mas eu estava pensando, ele teria uma terceira opção. Ele podia ter pego Eva e ter ido para a presença de Deus. Disse, Deus, nós erramos aqui. E agora, Senhor? Tem como nos perdoar? Ele podia pegar aquele erro, em vez de fugir, como o ser humano faz quando erra. O que acontece com o ser humano normalmente? Ele erra, aí quando ele é pego, não tem escapatória, é a mulher, é a serpente, fica buscando culpados fora de si, né? E até alguns chegam a culpar a Deus pelas suas duas decisões erradas. Então o resultado na família de Adão e Eva foi desastroso. Qual é que foi o resultado para a família dessa atitude? Um filho matou outro filho. E normalmente assim, que quando um líder toma uma decisão errada, quem sofre é o povo. Quando nós como casal tomamos uma decisão errada, quem sofre são os filhos. Por isso é importante quando nós olhamos para a nossa liderança na nação, de escolher a classificação lá que tem em Levíticos, em Êxodos 18, homens de verdade, homens e mulheres de verdade, capazes, tementes a Deus e que aborreçam a avareza. E assim foi com Ananias e Safira também, uma família, só mencionando no Novo Testamento,
o casal decidiu dar o bolo no Espírito Santo, né? Decidiu enganar o Espírito Santo. Não, a gente vai dizer lá, achando que o Espírito Santo não conhece o coração da gente. Não, a gente vai dar tudo. E Pedro diz, mas por que vocês entraram em acordo para mentir para o Espírito Santo? E para eles foi desastroso, para a família, para a igreja foi desastrosa a situação, né? Os dois morreram. E quando nós olhamos então para um casal, quando ele não se une, como já falei, os seus filhos são que sofrem. Então nós somos os responsáveis na casa. E quando nós temos questões a resolver, como casal, como adultos, nós precisamos resolver os nossos problemas e proteger os nossos filhos. Às vezes a gente diz assim, eles não entendem. Talvez não entendam, mas o ambiente de discussão afeta os filhos. Eu podia citar exemplos de filhos que têm problemas de poluição à noite, porque tem medo da separação dos seus pais e as crianças não conseguem discernir as coisas. E o ambiente inquieto de uma casa, ele aflige a vida das crianças com sonhos, com coisas estranhas. Quando um homem e uma mulher não estão consagrados a Deus, os filhos ficam vulneráveis. E gerações sofrem em todo o processo. Você tem exemplos na Bíblia sobre isso. E Adão e Eva aqui ficaram tão chateados um com o outro que alguns já fizeram cálculo e consideram que, até o Davi Rebolo mencionou isso também, eles ficaram 50 anos para ter o próximo filho, 7. Foi feia a briga entre eles. E o que acontece quando nós não resolvemos as nossas questões, nos nossos conflitos? E passa ano, passa mês, sobre aquele assunto não se conversa, não se resolve. A bênção de Deus fica retida. Enquanto o mal, no caso foi com Caim, que matou Abel, Caim reproduziu o mal de uma forma assustadora. E o bem foi retido. A bênção que Deus tinha estabelecido por intermédio de Adão e Eva se perdeu. Então o conflito não resolvido atrasa tudo em nossa vida. Atrasa a nossa caminhar com Deus, atrasa o nosso relacionamento conjugal, atrasa os nossos filhos, atrasa o nosso negócio. Nós ficamos parados e às vezes pessoas ficam paradas lá nos seus 15, 20, nos seus 8 anos de idade, nos seus 20, no primeiro casamento. Já vi casal que na noite de núpcias tiveram um problema por causa de um tapete e ficaram parados emocionalmente por causa daquele tapete. Depois de anos, vão resolver aquele tapete. Que para o homem não era importante e para ela era a herança dela. Meus queridos, eu cheguei à conclusão que não vale a pena ficar um minuto chateado com a Silvia, que eu perco esse 1 minuto de vida. E quantas vezes eu fui tolo de não acertar as coisas com ela, de não pedir perdão, de não conversar, de não resolver quando estava pequeno e deixei crescer no coração coisas ruins. A segunda família, Abrão e Sara. Veja a promessa tremenda, o chamado de Deus sobre as suas vidas. E esse chamado prevalece até hoje. Veja lá em Gênesis capítulo 12, os versículos 1 a 3. Em Gênesis 12, de 1 a 3. Vai lá. Eu estava ensinando para os pastores mais jovens que a gente tem que dar tempo para as pessoas abrir, né? Eu já estava acelerado aqui, querendo ganhar tempo. Gênesis 12, 1 a 3. Ora, disse o Senhor a Abrão: sai da tua terra, da tua parentela, da tua casa, de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. De ti farei uma grande nação, e abençoarei e te engrandecerei o nome. Sê tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Quando você vai passo a passo, você vai encontrar aqui 7 bênçãos que foram colocadas sobre a vida de Abrão. Até uma das questões que eu compartilhei aqui sobre a questão da política nacional, nós precisamos ter governantes que abençoem Israel. Por quê?
Porque quem abençoar Israel é abençoado, e quem amaldiçoa Israel é amaldiçoado. Então nós precisamos guardar o coração nos princípios da palavra de Deus, que são aí milenares, né? Que valem para nós. Então Abrão e Sara, eles receberam a promessa de gerar uma família. Porém, para multiplicar a sua família, o que é necessário? Ter filhos. E vai a crise de ter filhos. E vai lá Abrão e Sara, trabalho, e nada. Passa ano e passa ano, e passa década, e passa década. Cadê o filho? Cadê o filho? E começam os conflitos interiores. E a Sara percebeu que ela não poderia mais, no natural, ter filhos. Não teria uma solução natural para a questão deles. Então, culturalmente, era possível que, como na época eles tinham escravos, de que uma escrava representasse a Sara e então tivesse o filho. E foram o que fizeram. Eles buscaram uma solução dentro da cultura e não dentro dos caminhos de Deus. O que gerou um conflito milenar. Está aí presente até hoje. Porém, a bênção milenar também está presente. E quando nós buscamos as nossas soluções, não esperamos o tempo, o modo, não discernimos o propósito, o tempo e o modo de Deus, nós geramos conflitos. E apesar de algumas coisas ser culturalmente ok, não são ok, não tem o sim, o amém de Deus para isso. Promessa de Deus, ela se cumpriu na vida de Sara. Depois de 25 anos, essa promessa se cumpriu. Ela com seus 90 e tantos anos, ele com 100 anos. E a promessa em Abrão se cumpriu de tal forma que mesmo depois que Sara faleceu, Abrão ainda viveu até 145, ainda teve filhos e filhas. Né? O homem realmente foi avivado na promessa de Deus. E hoje nós somos abençoados pela fidelidade desse casal. A sua linhagem cumpriu a palavra de Deus e somos abençoados porque, por intermédio da busca, da luta, da dedicação deles, o que aconteceu? Hoje nós temos a salvação em Cristo Jesus. Pela linhagem deles veio como a promessa se cumpriu. E quando nós agimos fora do tempo e do modo de Deus, nós podemos gerar conflitos permanentes para nós. E tem alguns conflitos, por exemplo, um filho antes ou fora do casamento, ele é uma bênção, só que gera vários conflitos na nossa caminhada. E que nós precisamos aprender a trabalhar e pedir graça de Deus para acolher e resolver conflitos assim. E não aumentar esse conflito. Precisamos buscar juntos o propósito e o tempo e o modo de Deus em todas as questões. E aí o casal tem o presente da parte de Deus de orar, de buscar a Deus, de pedir orientação, de receber discernimento e sabedoria. Senão nós geramos conflitos para nós mesmos. E depois muitos ainda têm a petulância de dizer, Deus, por que o Senhor deixou isso acontecer na minha vida? Eu apronto e Deus é culpado. Volta lá no primeiro casal, né? Busca um culpado para as minhas decisões erradas. A nossa fidelidade a Deus, ela abençoa gerações. E muitas vezes, em certas decisões, eu fui guardado porque eu entendi que a minha decisão ia abençoar 1000 gerações. E eu não queria que as minhas 4 gerações seguintes fossem amaldiçoadas. Então decidi pela bênção, decidi pela obediência. E quando um casal se une em oração e se une em caminhar juntos, o que acontece? A bênção que você estabelece, e eu tenho orado, inclusive essa semana conversando com um primo meu, nós estamos orando pelos nossos parentes, olhando um pouquinho para eles, Deus. Há uma promessa geracional sobre eles, eles não podem se perder. Senhor, e começamos a orar pelos nossos primos, pelos nossos tios, pelos nossos parentes, que nós percebemos, na nossa perspectiva, tem se afastado, tem sido boa gente, mas só falta Jesus, não é? Como alguns dizem. Falta tudo, falta o Senhor Jesus sobre a vida deles. Então a minha oração é lembrar diante de Deus a oração da minha avó, da minha mãe, e assim por diante orar pela nossa parentela. Então, quando você se une para resolver conflitos, você está protegendo as suas gerações, você não só está protegendo, mas liberando bênçãos sobre os seus filhos e sobre os seus netos e assim por diante.
A terceira família, nós encontramos aonde? Lá em Lucas, capítulo 1. Nós encontramos uma visitação angelical. Gabriel veio conversar com Maria. E Gabriel, em Lucas 1, 31, diz assim, diz para Mariana: eis que conceberás e darás à luz um filho, a quem chamarás pelo nome de Jesus. A gente diz, que bonito. Mas imagine o conflito social que essa menina de 14, 15, 16 anos teve de dizer, estou grávida. Ela foi explicar para José. José diz, eu gosto muito de você. E ele não soube responder na minha imaginação quando Maria falou com ele. E José teve dificuldade com a situação. O que ele fez? Ele começou a cogitar no seu coração de cascar fora. Disse, eu preciso me livrar desse pepino. Eu preciso achar um outro caminho. E Mateus capítulo 1 diz assim, no versículo 19 e 20, né? Mas José, seu esposo, sendo justo e não querendo infamar, quer dizer, falar mal, né, de Maria, resolveu deixá-la secretamente. Eu vou me mudar. Eu acho que eu vou para Jerusalém, vou morar um tempo em Jerusalém, vou dar um tempo, vou fugir de cena. E enquanto ele ponderava essas coisas, diz a Bíblia, eis que lhe apareceu em sonho um anjo dizendo, José, filho de Davi, não temas em receber Maria, tua mulher, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Impressionante, né? Se você olha para Gênesis 1, capítulo 3, você vê que a mulher, ela foi agredida e foi usurpada. Ela, talvez não, se a gente já fica julgando as coisas, como, não, mas Adão tinha que ter orado mais por ela, tinha que ter estado presente. Onde é que estava Adão na hora dali? E tantas coisas que a gente pensa. Mas Deus, a mulher deu aquele primeiro passo. E aonde que Deus restaura o passo? Com a mulher. Ele restaura com a mulher, ele traz a mulher de novo para o seu lugar de honra, de restauração, né? E o casal, então, no caso José e Maria, eles se uniram em torno do quê? Em torno do propósito, do chamado de Deus na vida deles. Maria tinha recebido o ministério de carregar a Jesus, de trazer a luz a Jesus. José entendeu o ministério e eles se uniram em torno desse ministério. E nós não temos muitas notícias na caminhada sobre José, mas José fez a parte dele. Ele provavelmente deve ter morrido, porque ele não é mencionado mais, só se encontra Maria mais adiante na crucificação de Jesus. Eles enfrentaram juntos todos os seus desafios sociais e em tudo viram o favor de Deus em suas vidas. E a vontade de Deus se cumpriu na vida de José e Maria no seu filho Jesus. E hoje você e eu, nós somos abençoados pela fidelidade desse um casal, que assumiu o propósito, carregou a sua parte no projeto maior de Deus e entregou esse propósito e cuidou dele até o final. E Maria foi até Pentecostes, acompanhando a igreja no seu início. Então, o propósito de Deus, que é a restauração do reino de Deus na sua e na minha, nesse mundo, a restauração plena do reino de Deus, que você seja salvo do império das trevas, venha para o reino de Deus e experimente a plenitude do reino de Deus em paz, em justiça, em alegria no Espírito Santo, em poder de superação de toda e qualquer dificuldade. E quando você lê a Bíblia, nós poderíamos entrar em alguns outros aspectos de famílias da Bíblia, que eu não vou a Bíblia entrar agora, mas a Bíblia ela é muito franca em falar das dificuldades de família. Mas nem por causa de uma dificuldade que uma família ela é colocada de lado. Deus sempre dá a oportunidade de restauração. E aí eu fiquei me perguntando, me veio a pergunta, de onde surgem os conflitos?
E por que eles são presentes na nossa vida? E a primeira resposta para mim, eu não vou exaurir essa pergunta, mas a primeira é quando os valores são ofendidos, a reação é inevitável. José era um homem justo e o valor da fidelidade de Maria mexeu com ele. Se não fosse Deus agir, a história seria outra. E não fosse o coração disponível de José de entender o que Deus estava pedindo dele, a história também seria outra. Então, quando existem conflitos de valores, de fidelidade, de honra, de pureza, nós falamos domingo passado aqui sobre sexualidade, quer dizer, recebemos a ministração da pastora Patrícia. Já ouvi falar que para alguns aqui gerou um conflito de valores. Eu fico, mas como assim? Onde é que estão os nossos valores? E nós, quando existem conflitos de valores, nós precisamos ir para, como ela demonstrou muito bem, é o padrão. Qual é o padrão? O padrão é o sexo pertence ao casamento. A fidelidade, ela precisa ser honrada no casamento. Então são padrões que você estabelece e quando existem conflitos de valores, nós precisamos aquietar o nosso coração e dizer, mas o que a palavra de Deus diz para nós? O que ela nos ensina? Quando nós olhamos hoje sobre os conflitos da nossa nação, há muitos conflitos, por quê? Porque o valor da família está sendo agredido. Então, não, o valor da família não mexe. O valor da vida é agredido com relação a questões de aborto? Não, como assim? Uma vida concebida já é vida. Se Maria achasse, puxa, que problema social, vou abortar. Esses dias vi o Cristiano Ronaldo, a mãe dele queria abortar ele. E o médico sábio, creio que usado por Deus, disse, não, esse menino vai te dar muita alegria ainda. Virou craque o Ronaldo, o jogador lá. O valor da vida não pode ser mexido. É questão pétrea, né, na palavra de Deus. A questão da liberdade de fé, de expressão, a Bíblia diz muito claro, ore pelos seus governantes, para que você viva uma vida tranquila, que você tenha a liberdade de pregar o Evangelho, que você tenha a liberdade de ir e vir para se mover. Os meus avós, eles largaram tudo que tinham, tudo para trás, por causa da questão da liberdade de fé. Nós não nos dispomos a viver debaixo de um jugo desse. E buscaram um país, e graças a Deus vieram para o Brasil e me tornei um brasileiro. Então, valores, quando eles são ofendidos, a reação é inevitável dentro de nós e nós precisamos perceber isso, né? Expectativas desajustadas seria um segundo ponto de conflito. Eu vou pegar um exemplo, né? O meu pai tem que ser perfeito, o meu pai não pode errar. O meu cônjuge tem que ser perfeito comigo, não pode errar. Meus filhos vão ser perfeitos, eles nunca vão errar. Eu vou educar os meus filhos, não vão ter trauma na vida. Eu já vi mamãe dizendo isso. Não, vou cuidar. Aí não precisa ter ministração depois. A gente só sorri. Mamãe, não gera esse estresse na vida dos seus filhos. Nós vamos errar uns com os outros. Né? E foi humilhante para mim como perfeccionista de entender que eu tenho uma porcentagem de erro nas minhas decisões. Claro que a gente não quer errar, mas pode acontecer. Pode acontecer que tenha um dia ruim, pode acontecer que tenha uma influência má, pode ser que deixei de orar, pode ser várias coisas. E posso tropeçar e errar. Simplesmente, às vezes, por causa de ignorância, por não saber. Então, quando nós temos assim no coração, meu pai não pode errar comigo, é uma expectativa errada. O meu filho não pode errar comigo, não pode levantar a voz. É uma expectativa errada. Como meu irmão pode fazer isso comigo? Como um pastor, como líder da igreja? Então, essas questões geram conflitos dentro de nós por causa de expectativas desajustadas. E aí eu preciso entrar com o amor de Deus. Aí já entra por outro ponto. Mas o terceiro ponto aqui, e colocar um quarto ainda. Quando tem uma compreensão falsa sobre o que é errar. A gente tem um costume de dizer, né? Errar é humano.
faz parte da nossa humanidade. Nós caímos tão longe de Deus que muitas vezes nós tropeçamos e erramos uns com os outros. Às vezes erramos no tom de voz, às vezes nós erramos no tempo, não temos o timing correto para falar uma coisa. Às vezes erramos por estarmos ausentes em vez de estarmos presentes. E o que eu faço quando eu erro? O que eu faço quando alguém erra comigo? Se não tiver perdão, a gente vai ficar batendo no erro, vai aumentando o erro mais e mais ainda, vai gerando um calo mais doído, vai aumentando a ferida mais e mais. E quando eu olho para os erros como oportunidades de aprendizagem, aí, tá beleza, eu já estou aprendendo uma lição. Né? Pelo menos eu sei como não fazer. Disse que Thomas Edison, né, ele tinha a visão clara, ele já via a lâmpada, né, a incandescente, ele já via ela. E ele foi testando, 10, 100, 200, 500, 700, 800, 1000 vezes, diz que chegou a 10.000 testes. Aí disseram, você não está entendendo que não dá? Disse, não, já 9.999 vezes eu sei como não faz. Mas em cada erro fui aprendendo um pouquinho, Em cada erro, não justificando o erro, mas em cada erro nós podemos aprender algo. E aprender como crescer, amadurecer uns com os outros. E um quarto ponto que me veio aqui durante o louvor é a nossa ignorância. Eu não sei tudo o que você está passando. E você também não sabe tudo o que eu estou passando. E às vezes você dá uma resposta mais ríspida. O que eu fiz? Não era para tanto. Não, o momento da pessoa, você não sabe o que estava passando no coração dela, a luta, conflito que ela estava. E se perguntou uma coisa e... Opa, tem alguma coisa que eu não estou sabendo. Né? A nossa ignorância de não entender o que passa na mente, no coração, na história, no sentimento, às vezes coisa de infância, né, que num conflito ele aparece, e o conflito, como nós aprendemos no Ovelhas Antigas, ele é a oportunidade de receber cura, ele é a oportunidade de ser restaurado. Então, a gente não sabe de tudo. Né? E quanto mais, eu sei disso, mas tudo que é o perímetro em volta eu não sei, né? Aí eu aprendo um pouquinho mais, mas o meu perímetro das coisas que eu não sei aumenta. Parece que quanto menos a gente sabe, menos conflito tem. Quanto mais você sabe, mais coisas você sabe que você não sabe, né? Como diz lá o filósofo, sei lá, o grego lá. Quanto mais sei, tanto mais eu sei, quanto pouco eu sei. Então nós temos uma carga de ignorância e que nós precisamos entender que nós temos coisas que nós não sabemos e precisamos perguntar, mas o que aconteceu? Aí nós já entramos no próximo ponto aqui. Como resolver conflitos familiares? Primeiro, nós precisamos sempre entender que nós somos amados e que Deus ama também o nosso cônjuge, ama o nosso filho, ama os nossos pais. Ele nos perdoou completamente. Ele não fica jogando na cara mais os nossos erros e falhas. Nós temos paz com Deus e temos a paz de Deus em nós. Amém? Então, em todo conflito, eu preciso perceber isso. Puxa, Deus me ama e Deus ama a pessoa também. O amor de Deus para comigo e para com a pessoa que eu estou desgostoso, Deus ama aquela pessoa e também perdoou ela. Assim como ela precisa do sangue de Cristo, eu também preciso. Então, nós temos uma base para encontrar a resolução de conflito, que é o próprio amor de Deus. A segunda questão é que nós somos família. Opa, nós somos família. Diz que os vikings, eles eram assim, quando não tinha inimigo, eles ficavam brigando entre si. Mas quando eles tinham um inimigo, aí eles se uniam para bater no inimigo. Parece que às vezes nós somos assim, a gente precisa de um conflito, não tem ninguém ameaçando a gente vai bater um no outro. Não somos família, nós nos amamos, nós nos acolhemos uns aos outros. Nós muitas vezes até sabemos das dificuldades que nós temos, os nossos limitadores pessoais de entendimento. Então nós somos família. Que é isso? Nós nos amamos. Amém ou não? Então essa a base do amor de Deus para conosco, a base do amor nosso uns com os outros, nos dá a base para que a gente possa tomar os próximos passos.
de entender que conflitos são naturais, fazem parte da vida. E os conflitos são oportunidades de crescimento ou de destruição. Qual é que é o caminho que nós queremos seguir? Vamos usar os conflitos que aparecem para destruição de relacionamentos ou vamos usar os conflitos para construção de relacionamentos? A decisão é sua e minha. Então nós vamos surgir o caminho da vida, que é a resolução de conflitos, buscar resolvê-los. E aí tem um limitador também. A Bíblia lá em Hebreus, capítulo 12, diz assim: tudo quanto estiver ao teu alcance, viva em paz com os teus irmãos. Tem coisas, às vezes, que você não consegue resolver com um irmão, com um parente, que precisa haver um afastamento. E depois de um tempo, enquanto você ora por isso, Deus concede a restauração. Eu tive um conflito assim, eu fazia atos proféticos constantes, crendo no poder da ressurreição nos relacionamentos familiares. Eu ontem tive um almoço gostoso com aqueles que eu achava que não ia ter mais relacionamento. Então, o entendimento é normal que temos conflitos que fazem parte da vida, em buscar o entendimento, do que está acontecendo. Aí a pergunta, identificar qual é que é o problema, onde é que está o problema. Por que nós estamos tendo problema? Da onde que vem isso? E aí, de novo, voltando para o Veredas Antigas, espero que no mês que vem a gente tenha mais um seminário. Os Veredas Antigas, ele diz assim: Senhor, eu estou ignorante no assunto aqui. Senhor, ensina o porquê. De onde que vem esse problema? Por que todas essas emoções afloraram no meu coração? Por que essas emoções afloraram no coração da minha família? Onde é que está a causa do problema? E daí, de repente, a gente vai ver com problemas de rejeição, uma palavra que foi dita, um perdão que não foi estendido. O Espírito Santo vai nos guiar. Ele vai dar uma visão, você vai perceber isso e você vai ter a oportunidade de ter o conflito. Eu sempre cito um exemplo do Greg Hill, do Veredas Antigas. Ele um dia estava na casa de um pastor, onde ele estava fazendo seminário. E ele levantou um pouquinho mais cedo, antes do café da manhã, para tomar um banho. E ele estava no quarto e o banheiro era do outro lado do corredor, assim. E no final do corredor era a mesa de café da manhã. E ele deu umas piadas assim e viu que a família já estava preparando o café da manhã. E aí ele olhou assim, daí eles não estavam olhando, ele deu um pulo, foi no banheiro, só de toalha. E vou tomar um banho, Daí quando ele terminou o banho, ele disse: bom, vou fazer o mesmo, Ele olhou para lá, eles estavam entretidos já na preparação da comida. Ele deu um pulo e abriu a porta do quarto. Só que a esposa também estava se preparando, e ela abriu a porta do armário. E a porta do armário travou a porta de fora. E aí ele abriu a porta, brum! E o que aconteceu com a mesa? Todos olharam para ele. Aí ele deu um pulo para trás e voltou para o banheiro. Ele disse, aí ele testemunha que ele deu uma raiva no coração dele, ele queria esganar a esposa dele. Por que ela fez isso comigo? Ele ficou com uma raiva. E aí, ele já sabendo dessa dinâmica, ele orou: Senhor, por que dessa raiva no meu coração? Não era para tanto. Por que explodiu isso dentro de mim? E aí Deus mostrou a ele uma situação na escola, onde ele foi envergonhado diante de outros alunos. Foi levado à direção sem causa justa. E aquele sentimento de ser envergonhado acompanhava ele não aceitava, ele se sentiu envergonhado e automaticamente surgiu aquela vergonha. E aí a esposa abre a porta: oi, bem, pode vir. Aí ele veio, disse: eu estou com muita raiva de você. E aí eu orei a Deus e disse: sim. Daí eles oraram, entregaram, e ele foi curado naquela situação. Então, quando há conflitos, há uma oportunidade de crescimento, há uma oportunidade de avançar. E a máxima que nós temos usado aqui durante os anos, sobre as declarações básicas, são 3, 3 frasezinhas só. Eu aprendi de cor. Eu errei. Me perdoe. Eu amo você. São 3 frases simples, Mas eu preciso reconhecer: eu errei.
Reconhecer um erro não é dizer que eu estou errado, que eu sou um erro. Eu errei. E humilha. Eu errei. Eu preciso do seu perdão. Eu amo você. Então, quando você olha assim para os conflitos, tenha por base sempre o amor de Deus para com a sua vida, para com a pessoa que está com quem você está tendo conflito. Entenda que nós somos família, nós nos amamos. Tenha por normal a questão de ter conflitos como algo que faz parte da vida e são oportunidades de crescimento. Tenha por propósito, sempre que houver um conflito, fazer uma oração. Senhor, o que está acontecendo? Me ajuda a identificar o problema. Porque às vezes ele diz, não, mas ele fez isso, eu estou cheio de argumentos. E é melhor ter uma revelação do Espírito Santo e dizer, Senhor, e aí? O que o Senhor diz? E aí ele vai dar uma imagem, ele vai lhe esclarecer, você pode até escrever, e aí crescer no meio do processo. E as 3 declarações básicas, eu errei, me perdoe, eu amo você. E concluindo a palavra, ufa, para não entrar em conflito com o almoço, né? Com a sua picanha que está lá. É de Deus, né? Efésios 4, um princípio simples, né? Paulo ele diz lá com Coríntios, ele diz assim, vamos perdoar um negócio aqui porque eu não quero que o diabo tenha vantagem sobre nós. Quando existe falta de perdão, o diabo ganha vantagem na nossa vida, a gente dá espaço. Veja que esse texto de Efésios diz, irai-vos e não pequeis. Não se ponha o sol sobre a vossa ira, nem deis lugar ao diabo. Aconteceu alguma coisa, uma dificuldade na família, como casal, com os filhos? Não permita que um filho vá dormir com raiva. Porque a gente está dando espaço para o diabo. Não vá dormir com raiva do seu cônjuge, com ira dele, né? A ira, eu discerno a ira assim como a adrenalina da alma. É a adrenalina, talvez dizer assim, a adrenalina do nosso espírito para trazer transformações. A ira é a força que eu preciso para resolver uma questão. Se eu não tenho ira, por exemplo, em relação a um vício, a pessoa não é liberta daquele vício. Ela precisa chamar aquilo de inimigo. Ficar com raiva daquilo. Porque Deus não nos liberta dos nossos amigos. Ele nos liberta dos nossos inimigos. E às vezes a gente tem uns amiguinhos lá que não deveriam estar na nossa vida. Eu tem que gerar raiva, ira. Só não pecar e não bater na pessoa, né? Eu preciso usar essa ira para orar a Deus. É uma, entre aspas, energia, né? Para que você vença e peça perdão. Diga, eu errei, me perdoe, eu amo você. E faça isso antes que o sol se ponha, antes de dormir. Né? A Silvia e eu, nós tínhamos uma graça da parte de Deus. A gente teve muito conflito de ajuste entre nós. E esse versículo foi uma chamada para nós, não deixar de resolver antes de dormir. Aí o Espírito Santo nos ajudava. Quando ele via que a gente dormia em X, né, um para cada lado, assim, né, ele não deixava a gente dormir. A gente ficava 1 hora, 2 horas. E aí, vai pedir perdão para ela ou não? Mas ela aí, tará. Vai pedir perdão? Não? É ela que tem que. E graças a Deus a gente aprendeu a pedir perdão um para o outro antes de dormir. Diz, me perdoe, eu errei, eu amo, me perdoe, eu amo você. Uma dinâmica que precisa acontecer antes de adormecer. Amém? Vamos nos colocar em pé, por gentileza? Você recebe essa palavra? Amém? É bom receber perdão ou não? Então, às vezes as pessoas dizem assim, mas eu não consigo perdoar. Ninguém consegue, porque perdoar é divino. É algo que Deus deu para nós, né? Ele nos perdoa e aí Ele nos dá habilidade para perdoar um ao outro. Né? Então,
Nós não podemos ficar baseado nas emoções da alma, né? Na machucadura, naquilo. Nós precisamos romper para algo maior e dizer, Senhor, eu não consigo resolver, mas eu quero resolver isso. Eu quero te dar a oportunidade agora, provavelmente você lembrou de alguma situação, né? Cada um de nós tem o seu nível de conflito e quero te convidar a você fechar os seus olhos e você lembrar de algumas situações e de agradecer a Deus pela vida dessa pessoa que te machucou e abençoar essa pessoa com o amor de Deus. E entender no seu coração que ela é perdoada também, que Deus a ama.